Parte 3 aí, tá? Eu sou o Gladson, então eu vou explicar agora o processo. Eu liguei a máquina apenas para que você veja ela toda funcionando, e aí eu vou explicar para você o processo, tá? Faz barulho, você deve usar material de proteção para o ouvido, tá? Equipamento EPI, inclusive luvas, né? Porque muita gente trabalha e não usa luva, não tem problema. Só que você, no final do dia, você vai sentir a mão um pouquinho mais áspera. Então, eu vou levantar apenas uma tampa, ok? Da máquina, para que você veja que ela tem sistema de segurança, né? Ela não funciona com a máquina aberta. Então, está aí a máquina e agora as explicações. Muito bem, vamos começar. Ok, vamos começar assim. Aqui eu tenho esse rolo. Eu vou colocar aqui a trava, só um minutinho. Vamos colocar a trava aqui, vamos tirar a trava. Isso, tirei a trava. Aqui, ó, movimentando com a manivela, dá para perceber o que vai acontecer. Então, aqui. Aqui é a chapa. É uma chapa de alumínio pré-gravada, tá? Pode ser gravação térmica ou com ultravioleta. E aí você tem as lâmpadas próprias, laser film, etc. Aqui vai acontecer a transferência da imagem. Essa imagem, a tinta vai pegar aqui e vai transferir para cá. Tá? Esse é o processo de offset. Aí transferiu daqui, o papel vai passar por baixo dessa borracha, que é chamada de blanqueta. E aí o que acontece? A imagem passa daqui para o papel. Tá? Então o processo de offset é basicamente esse. Então agora vamos aos detalhes, né? Primeiro, você imagina que eu tenho aqui uma quantidade de tinta. Está aqui o tinteiro já carregado com a tinta. É uma tinta sépia, mais puxado para o verde. E aí essa tinta vai chegar aqui na chapa de alumínio. Imagina o seguinte, é lisinho, não tem relevo nenhum. Tá? Lisinho, lisinho. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa tinta vai transferir total. E aí essa chapa vai ficar verde, completamente verde. Não vai dar para ver isso aqui, esses desenhos. Tá? Pauta, letras, nada, vai ficar tudo verde. Para isso, o que a gente faz? A gente molha a chapa com aquela solução de fonte que eu havia falado antes. Então vamos lá. Então o processo são 3 partes. Esses rolos aqui, ó, absorve a água que está na banheira. A banheira, esse rolo de aço, fica molhado, o rolo de pano encosta nele, encosta em outros rolos que estão aqui para baixo de pano, e os 2 últimos rolos lá dentro da máquina, lá por baixo da máquina, vão encontrar com a chapa, tá? Vão encontrar com a chapa antes de pegar a tinta. Então, o que acontece? A chapa fica molhada. E aí, quando o rolo de tinta encosta na chapa, onde tem água, a tinta não suja a chapa. Ou seja, essa imagem que está aqui é uma imagem gordurosa, tá? Tipo uma gordura. Então aí funciona o processo químico. Onde tem água, a gordura não deixa a água chegar lá. Muito bem. A tinta, onde tem água, ela não pega. Então ela vai pegar onde tem gordura. Então o processo é simples, eu molho a chapa com a solução certa e aí eu ponho a tinta. Então a imagem vai formar aqui. Uma vez formada a imagem aqui, você tem tinta e água misturada. Por isso que precisa da borracha. Porque na hora que você passa aqui, a borracha não consegue pegar água. A borracha não pega água, mas vai pegar a tinta. Então aqui a imagem é transferida, só a tinta é transferida para cá. Outro fato é o seguinte, o papel vai encontrar aqui embaixo, né, da borracha. Então, a borracha, se estiver molhada, ela molha o papel. Aí você tem um papel molhado. Não tem impressão. Então, o que acontece? Você tem que só transmitir a imagem. A borracha vai ficar seca com tinta. E aí eu tenho tipo um carimbão. Eu imprimo o papel. Então, aí sai o papel
impresso só com tinta aqui. É um processo complicado? Bastante. Só que tem que ser preciso, de alta precisão, porque eu consigo fazer fotografia colorida aqui, tá? Passando as 4 cores básicas que nós conhecemos aí das impressoras comuns de hoje da parte da informática, tá? Então eu consigo fazer uma fotografia colorida aqui, tão preciso quanto na impressora que você tem aí em casa ou na sua indústria, o que for, tá? Só que aqui eu consigo imprimir 300 gramas, 350 gramas, papel couché, papel liso, plástico, o que eu quiser imprimir aqui, dependendo da tinta, eu consigo imprimir pelo processo de offset. Envelope, cartão, tá? Folder, panfleto, fotografia colorida. Esse processo são todas as máquinas offset, são assim, tá? Então, resumindo, eu tenho que colocar água lá na rolaria de tinta, na rolaria de pano, suficiente para molhar a chapa. Não pode escorrer. E tem que ser de alta precisão. Molhou a chapa suficiente aqui, eu consigo pôr a tinta, e da tinta eu passo para cá. Tá? Isso é muito, muito importante. Esse é o processo offset. Ok?